Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses. Não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança, o amor. Estas três, a maior delas é o amor. Com estas palavras, eu quero abraçar a grande família de Deus, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, com a paz do Senhor. Que as santas e benfazejas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, sábio arquiteto do universo, nos envolva nesta linda e abençoada terça-feira. Que a Trindade augusta e divina nos proteja contra todo tipo de vírus, de viroses, de morte prematura, de sepultura aberta. Que a mão de Deus venha sobre nós. Deus abençoe. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, estamos pela Cruzeiro da Bahia, estamos pela Cultura da Bahia, Rádios AM, estamos também pelo Facebook, mostrando aqui a nossa imagem e falando das grandezas de Deus. Fique conosco, é gostoso, é maravilhoso, é extraordinário, é sensacional também. Levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer bom dia, Espírito Santo. A Maria Eugênia Santos já está conosco, Edivalda Costa, Hilda Ramos, pode começar a me mandar um foguinho, uma mãozinha, um ok. Deus abençoe a Raquel, que já está conosco lá de Três Corações. Deus abençoe também a Soraya Rodrigues, que já está conosco. Raquel Murad Souza, Deus abençoe. Povo bonito aí de Três Corações. Varginha,
Deus abençoe o povo de Perdões. Muitas pessoas da cidade de Perdões têm comunicado comigo. Divinópolis, Mateus Leme, Deus abençoe Una, Deus abençoe Caruaru, já está conosco ali. Bom dia, Deus abençoe, povo bonito de Caruaru que levantam cedo por causa da feira de Caruaru, terra do jeans, terra linda Caruaru. Meu abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus. Deus abençoe Marinês Linhares, também de Caruaru. Alan Santos já levantou. Deus abençoe Maria Cristina, Almira Silva, Hilda Ramos. Povo de Deus, levanta cedo para orar, para ouvir hinos, para começar o dia com autoridade debaixo das potentes mãos de Deus. Deus abençoe. Ontem, segunda-feira, tivemos um culto administrativo de oração muito lindo, de 7 até quase 10 da noite, ali na nossa catedral, uma reunião administrativa. Foi assim uma noite de muita oração e louvor. Domingo foi um dia abençoado onde ganhamos almas para Jesus. Coloque aí agora o copo com água sobre o seu rádio, o meu já está aqui. Ponha sobre o rádio seu pedido de oração, fotografias, carteiras, papéis, documentos. Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Coloque também aí um pouquinho do azeite de oliveira dentro de um vidrinho, de um frasquinho ou de um pires, de uma xícara, em uma latinha, para o momento da oração de consagração dos olhos. Tá bem? Creia em Deus e na voz profética. Antônia Freitas já está conosco. O povo do Rio de Janeiro, Niterói, também já está conosco. Deus abençoe Rio de Janeiro, Macaé. Deus abençoe Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa. Deus abençoe vocês aí no Distrito Federal. Goiás, Deus abençoe. Goiânia, Deus abençoe meu amigo pastor Raimundo Gonçalves, aí em Goiás também já ligado conosco. Soraya Pimentel já está conosco. Bom dia, bispo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Soraya. Edinalva Costa, Elza Santos, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí em Goiânia. Carlos Silva, bom dia, bispo, na paz do Senhor. Estamos juntos, é isso aí, Carlos. Todo Carlos é abençoado e você é mais abençoado, né? Porque mora numa terra linda e abençoada que é o meu querido Caruaru. Lívia Santos, Diaconisa Naná, Deus abençoe o povo de Pouso Alegre, no sul de Minas, já estão conosco também. Deus abençoe Regina, aí na cidade de Poços de Caldas, Machado. Deus abençoe a minha família em Três Pontas, aí no sul de Minas, Boa Esperança, Lavras, Nepomuceno, Coqueiral. Deus abençoe vocês aí em Santana da Vargem, Campos Gerais, Campo do Meio, onde eu nasci, uma cidadezinha bem pequenina, chamada de Taboão. Nasci aí, fui criado em Três Pontas. Deus abençoe todo o povo lindo aí do meu querido sul de Minas. Paraguaçu, Eloy Mendes, Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí no sul de Minas, principalmente Perdões, que já fica cá, próximo já a BH, Belo Horizonte. Ao povo de Belo Horizonte, Deus abençoe. Machado também, Sete Lagoas, Três Lagoas, em Mato Grosso, estão nos ouvindo. Na Europa estão nos ouvindo, na Ásia, na África, na Oceania. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês aí na França, na Alemanha, na Itália, em Portugal, vocês aí na Espanha também, Deus abençoe.
nos Estados Unidos, na Venezuela, na Argentina. Deus abençoe, estamos ligados. Giane Santana já está conosco, Deus te abençoe, filha. Pode me mandar um foguinho, uma mãozinha, e abra o seu entendimento, abra o seu coração, abra o seu raciocínio espiritual, porque você está ligado com Bom Dia, Espírito Santo. 41 anos no ar, falando do amor de Deus, por este Brasil afora agora, através do aplicativo Rádiosnet e também agora através do Facebook. Creuza Matias, a paz do Senhor Jesus, bom dia Espírito Santo. Coloque aí agora um copo com água sobre o seu rádio, todos os objetos. E não esqueça, antes de sair de casa, faça a Deus uma oração. Você que vai viajar principalmente, você que vai pegar avião, vai viajar de avião, de ônibus, de carro. Antes de sair de casa, faça a Deus uma oração. Orcélia França já está conosco, a Marinês lá de Caruaru também. Então, antes de sair de casa, faça a Deus uma oração. Você que vai ao banco hoje, você que vai fazer exames, você que vai para uma audiência, você que vai para um compromisso sério e solene, você que está a caminho da maternidade, de uma cirurgia também. Antes de sair de casa, faça a Deus uma oração. Vai lá no seu lugar de oração, pegue o frasquinho com óleo, se unge e vá na paz do Senhor. Tá bem? Que Deus te livre e te proteja neste dia chamado hoje. O Dionísio Silva ligou ontem e falou com a nossa secretária, a Edil Santos, Amélia Ribeiro também, Deus abençoe. Ana Maria Boaventura, Cauã Menezes, Celestrina Moreira, Creonice dos Santos, Deise Santana, Benivaldo Nascimento, Edna Maria Menezes, Agrinaldo Ferreira, Eliane Marques, Elza Marques, Carla Beatriz Nunes Rosa já está conosco, Deus abençoe Carla, Florentino Silva, Gedalva Pereira, Ingrid dos Santos Carvalho, José Fonseca, Lita Ribeiro, Lúcia Santos de Jesus, Luiz Roque, Maria Esther, Maria de Jesus Santos, o Alisson de Mara já está conosco de Natal. Cheguei daqui de Natal, Rio Grande do Norte. Bom dia, Alisson. Deus abençoe o povo de Natal que estão nos ouvindo e também nos vendo pelo Facebook. Maria José dos Santos, Maria Astrogilda de Jesus Rosário, Maria de Lourdes Olívia, Maria Souza, Marina Ribeiro, Marina Souza, Marivaldo Moreira, Rosália Ferreira, Rosimeire da Silva Santos, Rosimeire Nascimento, Viviane Menezes, foram pessoas que ontem ligaram e falaram aqui com a nossa secretária, deixando o seu pedido para o jejum, para a oração, para o altar da prece poderosa. Eliane Brito também, Deus te abençoe, Eliane, Deus abençoe todo o povo de Irecê, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, que já estão conosco, Deus abençoe vocês aí em Capim Grosso, Morro do Chapéu, Deus abençoe, Petrolina, Juazeiro, Centro-Sé, Sobradinho, Deus abençoe o meu querido Paulo Afonso, aqui na Bahia. Ainda não temos igreja aí em Paulo Afonso, a igreja mais próxima daí é Ribeira do Pombal. Deus abençoe o nosso tenente Raimundo, capitão agora, não é? Que dirige as nossas igrejas ali em Ribeira do Pombal e toda aquela região, Cícero Dantas, Ribeira do Pombal. Deus abençoe. Maria Oliveira Marli já está conosco, Deus abençoe. Pode me mandar um ok, um foguinho, uma mãozinha, uma carinha. Deus seja louvado pelas carinhas. Deus abençoe, em nome de Jesus. A partir de agora pode me mandar também uma mensagem pelo 9918-62232. O código de Salvador é 071.
9918-62232. Seu pedido será apresentado a Deus. Amanhã é quarta-feira e o sinônimo de quarta-feira para nós é jejum, oração e ministrações de cura, de salvação, de libertação. Carla Beatriz Nunes Rosa já está conosco também. Amanhã é um dia poderoso em que eu subirei ao altar e levarei comigo os pedidos de oração. E ficam ali no altar durante até o final do ano, recebendo oração, jejum, ministrações de todos nós ali do altar da catedral, da sede. Amanhã são 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, ainda que estamos reunindo pouca gente por causa do decreto do prefeito, cada culto apenas 65 pessoas, agora aumentou, beleza, era 50, agora foi para 65. Mas nós temos muitos espaços. Nós temos muitos espaços na igreja, então a gente pode reunir aí muita gente. São 6 cultos, 3 na catedral, 3 na sede, para atender aos católicos, espíritas e evangélicos. Amanhã é um dia poderoso, a igreja em jejum, em oração, no domingo, na quarta, na sexta, para termos esta autoridade. Oração e jejum. Edinalva Costa já está conosco. Almira Silva, Deus abençoe. Amanhã é dia da distribuição do óleo para você ungir a casa, a família, a boca de quem é viciado. Amanhã é um dia poderoso. Deus abençoe, Marinês. Está mandando para mim ali uma lua. Que bom, hein? A lua tem coraçãozinho. É isso aí, Marinês. Deus te abençoe, filha. Amanhã é um grande dia para nós. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um nódulo, um câncer, uma depressão profunda, uma leucemia, misericórdia, uma tuberculose. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um mioma, um fibroma, uma enfermidade maligna ou benigna, e você está aí sem chão, sem saber o que fazer. Segura nas mãos de Deus. A última palavra para nós não é da ciência, é de Deus. Porque a ciência é limitada. Ela só pode ir até onde os conhecimentos acadêmicos e científicos podem ir. Mas a última palavra para nós é a palavra de Deus. Deus é ilimitado e o poder da fé. Às vezes você faz o exame, é diagnosticada uma doença e você perde o chão debaixo dos seus pés. Mas não se incomode, não se perturbe, não se aperreie, como diz os pernambucanos. Tá bem? Gênesis Souza lá na Suíça, já ligando para nós, lá na Europa. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe e te guarde aí nesta terra fria. Fria não, é verão lá agora, né? Lívia Barbosa também é uma obreira ali da catedral, já está conosco. Deus abençoe. Almira Silva. A Europa também já está ligada conosco. São 5 ou 6 horas na frente. Lá agora deve ser mais ou menos 10 horas da manhã, ou próximas às 10 da manhã. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então amanhã é um dia poderoso, de oração, de jejum, de ministrações. Orcélia já está conosco, Naná Castro, Deus abençoe. Pode continuar me mandando foguinho, mãozinha. Regina Souza já está conosco ali, do meu querido sul de Minas, Poços de Caldas, Deus abençoe. Mauro da Jereba, Valença, Jereba, o que é Jereba? É um povoado, Deus abençoe a Jereba em Valença. Regina Souza, Gênesis, novamente, amém, meu irmão.
Deus abençoe você, sua esposa, seu filho e também a sua bebezinha. Gênesis já é pai, novamente. É isso aí, Gênesis. Também casou com uma portuguesa, não é? Deus te abençoe. 9918-62232. Deus abençoe vocês em São Mateus, Linhares, ouvindo o nosso programa. Ângela, Bispo, Shalom, Adonai, Bispo Daniel, amém. Shalom, Ângela. Deus te abençoe, filha. Fique conosco, tá bem? Olha, nós vamos ouvir o primeiro hino. Quero oferecer a você este hino, Gênison, e a sua bela família aí na Europa, e também a sua família aqui em Cajazeiras. De Cajazeiras, Salvador, para a Europa. Quem pode, pode. Vamos ouvir esta bela canção para o nosso elevo espiritual, em nome de Jesus. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Aleluia! Tudo dá um tempo, agindo assim não dá, não dá. Para tudo, fica mudo e deixa Deus falar. Faz silêncio, Deus conhece você. Para tudo e só escuta o que Deus tem pra dizer. É preciso colocar a tua casa em ordem. Deus mandou a Isaías falar. Diz pra ele, Isaías, o que eu estou te mandando. Digas que ele morrerá e não viverá. Isaías caminhou pra casa de Ezequias. Chegando lá disse tudo o que o Senhor mandou. Ezequias fez silêncio na presença dos seus, mas por dentro ele gritava, eu não aceito, Senhor. Virou pra parede e ficou cara a cara com Deus, cara a cara com Deus, cara a cara com Deus. Ezequias chorou, mas pela fé ficou cara a cara com Deus, cara a cara com Deus, cara a cara com Deus. Ezequias chorou, mas pela fé ficou cara a cara com Deus, cara a cara com Deus. Ezequias falou, eu sei que o Senhor lembra e sabe que eu andei sempre na tua presença e diante de ti, com fidelidade, integridade de coração. Fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. Eu sou fiel e te peço, deixa-me viver. Deus ouviu a oração de Ezequias e gritou, Isaías, volta lá, eu te ordeno que vá, falas o que eu te mandar. E Isaías voltou e falou. Ezequias, príncipe Amém. do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Servos do Deus vivo. Ezequias tinha saldo no banco da misericórdia de Deus. E
Deus tem compromisso com a sua palavra. Cara a cara com Deus. Cara a cara com Deus. Ezequias chorou, mas pela fé ficou. Cara a cara com Deus. Cara a cara com Deus. Como é bom estar cara a cara com Deus, face a face, olhos nos olhos, lábios nos lábios. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adoração, olhos nos olhos, lábios nos lábios. Coração com coração, dizendo como Paulo apóstolo disse, não vivo eu, Jesus vive em mim. Por isso que os verdadeiros adoradores parecem com Jesus. Por quê? Porque neles reflete o brilho, a imagem e a unção espiritual. Cara a cara com Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados faz uma separação entre nós e o nosso Deus. Mas no momento em que a pessoa começa a adorar, confessa, arrepende, ele volta a ser um adorador. E o adorador está ligado, parece com Jesus. Por quê? Porque torna-se igual a Jesus. Então, é a mesma coisa são os idólatras, que adoram ídolos, ficam parecendo com os ídolos. Mas quem adora Jesus, parece com Jesus. No olhar, no andar, no agir, no viver e também no ministrar. Deus abençoe. É gostoso levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Há 41 anos que estamos no ar. O povo de Palmas já está conosco, Piauí já está conosco também, Maranhão, Cuiabá, Mato Grosso do Sul também, Campo Grande já está conosco. Deus abençoe. É gostoso levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Lembrando que amanhã, quarta-feira, 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas, eu estarei ali no coração de Salvador, Largo das Sete Portas, 446, 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas, distribuindo óleo, ministrando a imposição de mãos, a cura do corpo, da alma, também na Lima e Silva 116, Maria Garcia já está conosco, Deus te abençoe. Ângela Bispo, de Nalva Costa, Hilda Ramos, Deus abençoe, família de Deus que levanta cedo. Ontem uma irmã me ligava a dizer, missionário, no momento do bom dia, Espírito Santo, eu estou de joelhos, orando pela minha família. Muitos agora estão de joelhos, começando o dia com oração, outros estão deitados na cama e ouvindo e vendo o bom dia, Espírito Santo. Estamos em cadeia com a ICB-RN Rio Grande do Norte, missionário Juarez, pastora Selma, Davi, Daniel, toda a equipe ali, Cataguases, Minas Gerais, Eliseu Fonseca, Deus te abençoe, pastor Eliseu. Aí em Cataguases, terra boa, Deus abençoe, governador Valadares, Timóteo, Vale do Aço e Cataguases também, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Robe de Jesus, Eliseu é um pastor nosso, é um canela de fogo, que está incendiando Cataguases, incendiando com o poder do fogo espiritual que queima todo o mal e toda a iniquidade. Cataguases, não conheço, mas sei que é uma cidade linda, é mineiro, né? De um povo abençoado por Deus. Deus abençoe. Deus abençoe Caratinga. Caratinga, ontem também.
Esta semana eu estava assistindo uma live de Caratinga, Deus abençoe o nosso pastor, em Caratinga. Neuma Souza Borges, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, filha. Fique conosco, tá bem? Fique conosco. Amanhã, voltando a falar de amanhã, é dia da distribuição do óleo. Porque a Casa da Bênção é conhecida no Brasil há 56 anos como a Igreja do Santo Óleo. Se aí na sua cidade tem uma Casa da Bênção, nós temos quase 3.000 igrejas em todo o Brasil. Procure o pastor ou a pastora e peça a ele ou a ela um pouquinho do santo óleo. Tá bem? Para você ungir os lábios de quem fala mentira, palavrões, ungir enfermos, ungir moto, carro, ungir pessoas hospitalizadas, acamadas. Casa da Bênção é conhecida como a Igreja do Santo Óleo. Leila Lopes já está conosco, Deus te abençoe, Leila. Então amanhã é dia da entrega do santo óleo, o azeite de oliveira, que é uma das simbologias do Espírito Santo. É um dia abençoado. Amanhã é fogo cruzado, é 3 cultos na catedral, 3 na sede, regado a oração, a jejum, a clamor, a súplicas. Amanhã é um dia forte. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um nódulo, um tumor, um câncer, uma leucemia, uma depressão. E a última palavra para você não é da ciência, é de Deus. Vem à igreja, tá bem? Catedral da Bênção está no coração de Salvador, pertinho do Pelourinho, da Baixa dos Sapateiros, bem no coração de Salvador, e também na Lima e Silva 116. Amanhã é fogo cruzado, é 3 cultos na catedral, 3 na sede, grupos menores, cultos apenas 1 hora cada um, porque temos que obedecer às autoridades, pouco som, nada de bateria, nada de guitarra, mas é um culto abençoado de cura, de libertação. Se aparecer demônio, a gente expulsa, porque até os demônios sumiram agora. Mas se aparecer algum, através da imposição de mãos, manifestar, estamos ali para expulsar os demônios, porque eles estão matando, roubando e destruindo de várias maneiras. Mas em nome de Jesus, amanhã é um dia poderoso e abençoado por Deus, tá bem? Almira Silva já está conosco, Edinalva Costa. Olha, e a palavra santa de Deus está aberta em 1 Coríntios. Paulo deu uma aula aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, aos coríntios, e ele fala um assunto tão profundo que só ele mesmo, pela revelação e a capacidade intelectual e espiritual de dar esta aula. Raquel Murai de Souza, de Três Corações. Deus te abençoe, professora. E Deus abençoe o meu querido Três Corações, terra do Pelé, terra que mana leite e mel. Deus abençoe pastor Júlio aí, meu amigo, homem de Deus. Ângela Bispo, Hilda Ramos. Então Paulo, apóstolo, dá uma aula profunda, rapaz. Aqui no capítulo 2 a 12, acerca da diversidade de dons espirituais. E ele fala à igreja. Ele diz acerca dos dons espirituais. Dons quer dizer dádivas de Deus. Dons quer dizer presentes de Deus para a noiva, a igreja. Para a igreja ser mais atrativa, mais bonita, porque se você chega em uma igreja, não existem os dons, o culto parece um fúnebre, você vai aonde tem dons, porque os dons
é o embelezamento da igreja para atrair as pessoas. Por que eu me converti? Eu e o meu irmão Jair. Porque quando chegou na minha cidade um missionário por nome de João Batista Flores, minha irmã foi curada de um caroço que tinha no pulso, a Regina. E assim que a gente entrou lá, nós éramos garotos, adolescentes, e víamos os doentes serem curados, endemoniados sendo libertos. Milagres e maravilhas. A gente entrou há 53 anos, eu e meu irmão, e não saímos mais. Porque os dons são as cortinas, como diz lá em Isaías. Alonga as tuas cordas e estenda as tuas cortinas, porque para alongar as cordas, as cortinas têm que estar na posição, a beleza, os adornos, os enfeites. A igreja que não tem os dons, ela seca. Precisa haver as manifestações espirituais. Eu dou graças a Deus porque eu aceitei Jesus na igreja certa. Dons, operações, edificação, cura divina, pão da bênção, santa ceia, santo óleo, campanha, círculo de oração e tantas manifestações que atraem e manifestações que edificam. Então o apóstolo Paulo, que era um vidente nato, um homem de Deus, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos. Olha que ele fala irmãos, ele não está falando a outras pessoas, ele está falando aos cristãos, aos irmãos. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que não estejam nas trevas, estejam na luz, tenham sabedoria para entender o operar do Espírito. E ele vai falando. Vós bem sabeis que era gentios levado aos ídolos mudos. Porque os ídolos são mudos. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram. E o povo de Corinto era um povo voltado à mitologia, aos ídolos mudos. Oravam, rezavam, pediam, não acontecia nada, porque eram ídolos mudos, eram gesso, madeira, pedra, concreto. Conforme eram guiados, vocês eram guiados aos ídolos e tornavam-se como eles também. Salmo 115 fala isso. Portanto, olha o que Paulo fala, aleluia. Portanto, vos quero fazer compreender. Ele levou a mensagem para que eles compreendessem e que você que me ouve possa compreender. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu amigo. Eu sei que muitos católicos estão me ouvindo, espíritas também. Estamos por uma rede de rádios comunitária, também rádios oficiais, Rádio Cultura da Bahia, Cruzeiro da Bahia e CBRN, cobrindo parte do Brasil pelos aplicativos Radionet e pelo Face. Portanto, vos quero fazer compreender, porque eles estavam em dúvida, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. Pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ninguém nega Jesus se ele tiver o Espírito Santo. Ninguém desfaz de Jesus se ele tiver o Espírito Santo.
Quem tem o Espírito Santo, ele é do Pai, ele é do Filho e ele é do Espírito Santo, ele é de Deus. Ele é da Santa Ceia, ele é do batismo, ele é do círculo de oração, ele é do congresso, ele é da convenção, ele é de festas espirituais. Porque ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita para ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, para produzir frutos para quem tem fome, folhas para a cura divina e sombra para aqueles que estão cansados e oprimidos. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Aí Paulo entra no tema que ele precisava entrar, porque a igreja de Corinto estava trazendo coisas da mitologia, dos deuses da mitologia para a igreja, e fazendo uma salada, uma confusão, um esoterismo misturado com dons, estava uma baderna. E ele, como era extremamente zeloso, aí ele fala pela revelação de Deus sobre os dons. Há diversidade de dons. Diversidade quer dizer muitos dons. E ele fala, mas o Espírito é o mesmo. Estamos meditando em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia aí e aproveita nesta quarentena e medite na lei do Senhor. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo, é um só Espírito, não tem vários Espíritos, um só Espírito. Ele pode dar vários dons, ele pode manifestar como queira manifestar, que ele está no controle, mas é um só Espírito. E há diversidade de ministérios. Por isso que em cada igreja tem vários ministérios dentro da congregação. Tem o ministério de mulheres, de jovens, de homens, de crianças, de adolescentes. Tem vários ministérios e pode ter também várias operações. Então, há vários ministérios dentro do corpo. Ministério do socorro, que é aquele de levar sopa, roupa, cesta básica, visitar doentes. A obra de Deus, ela é completa. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito, mas o Senhor é o mesmo. Pode ver que ele é o mesmo. E os dons são dados para o embelezamento da noiva, para os adornos da noiva, para que a noiva seja mais linda, perfumada e decente e atraente. Você chega numa igreja, não vê nada, não recebe nada, não tem nada, o que você vai ficar fazendo ali? Capim seco. Lá na idolatria você já tem. Água suja. Lá na idolatria você já tem. Você quer água limpa. E águas tranquilas, porque a ovelha não bebe em água corrente. Ela só bebe em águas tranquilas. Ela é sábia. Porque a água corrente pode vir alguma coisa e lhe destruir. Ela bebe águas tranquilas e pastos verdejantes. Salmo 23. Eliseu Fonseca, Anice Pacheco, Maria Soares, muita gente aí ligada conosco. Há diversidade de operações. E aí? O que você acha? Maria Soares da Costa, bom dia. A família mais feliz da terra. É isso aí, ICB, né? Há diversidade de operações.
Por isso que eu estou até hoje, há 53 anos, na mesma operação que eu aprendi, recebi, criei, comunguei e faço a obra do Senhor. Há diferença de operações. Cada ministério tem um tipo de operação. Mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Há diversidade de operações. Eu creio nesta palavra. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aliás, movia sobre a face das águas. O Espírito Santo não é estático, não é parado, não é paralisado, ele é vivo, ele é renovador, ele traz bênçãos e aperfeiçoa as bênçãos através das operações. Eu me lembro, quando eu cheguei em Brasília, apóstolo Doriel dava pão da bênção para o povo, fazia círculo de oração, círculo para imposição de mãos, e eu faço isso até hoje. Unção com óleo, unção interna. E as almas se rendem, as almas vêem milagres, as pessoas vomitam doenças. Operações. Há diversidade de operações, bem no plural. Mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Olha o Espírito trabalhando nas operações. Se você chega em outra igreja, é um outro tipo de operação. Mas se a glória de Deus estiver ali, é o que convence o homem, é a presença da glória de Deus. Não é jogo de luz. Não, não, não. Não. É a presença da glória que faz a diferença. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Enquanto estiver sendo útil, há aquele operar do Espírito. E o crer e o acreditar. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Você já viu aquela pessoa que às vezes não tem nem formação acadêmica, mas tem uma sabedoria, rapaz. Você conta um problema para aquela pessoa e ela te traz uma resposta que preenche o âmago de sua alma. Você já viu aquela pessoa que você pede conselho e o conselho não mexe com você? Então há diferença de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. É dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Aqui pode ser o conhecimento acadêmico, como pode ser também a palavra da ciência espiritual. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé, o dom da fé. Tem pessoas que têm fé, mas tem outros que têm o dom da fé. Deus me deu o dom da fé. Apóstolo Doriel tinha o dom da fé. Tantos pastores nossos e missionários e bispos que têm o dom da fé. O presente de Deus, de incentivar, de jogar para cima, de ministrar, de crer. O dom da fé, que é para ajudar a outras pessoas. Se você tem fé, você é abençoado. Se você não tem, você é abençoado pela minha fé. Eu te ajudo com a minha fé. Será que você entende isso? O dom da fé é um dom. É um dom de Deus. E ainda diz mais. Eu ainda tenho alguns minutinhos. O dom da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. É o único dom que está no plural. Os dons de curar. Jesus cura através da imposição de mãos. Jesus cura através do santo óleo. Jesus cura através da água ungida. Jesus cura o corpo. Jesus cura a alma. Jesus cura através do pão da bênção.
Jesus cura através da Santa Ceia. Jesus cura no momento do louvor. Ele cura o corpo, ele cura a mente, ele cura a alma, ele cura os sentimentos, ele cura as emoções, ele cura as finanças. Jesus Cristo te dá saúde. Ele cura os dons de curar. Imposição de mãos, transferência de autoridade. Aí os pastores de hoje não oram mais para o povo, não ministra mais imposição de mãos. Jesus uma vez entrou numa sinagoga e lá tinha uma mulher, uma irmã, que há 18 anos andava curvada. O pastor ali era um homem tradicional, religioso, não acreditava em cura, mas Jesus foi e pôs a mão e expulsou aquele espírito de enfermidade. Interessante que ela já tinha lido a Torá, ela já tinha participado do culto, mas precisava da transferência com a imposição de mãos. Aí Jesus ora por aquela mulher, ela é curada, e o pastor daquela igreja, aquele príncipe, ficou indignado, porque era sábado e não era dia de cura. Também ela estava ali há 18 anos doente. E Jesus a repreendeu aquele príncipe e falou para ele: hipócrita, você não dá água para o seu gado beber, para a sua jumenta pasto no dia de hoje? Não convinha eu soltar da prisão esta filha de Abraão? Mas foi necessário Jesus pôr a mão nas costas e repreender aquele mal. Quantas vezes que a gente coloca a mão no local da enfermidade e a pessoa vomita, a pessoa cai por terra, o mal sai. A transferência de autoridade. Aí os pastores de hoje não oram mais, não põem mais a mão no povo. E o diabo entrando, matando, roubando e destruindo. Não ponho a mão porque tenho medo de passar para mim. Não ponha mesmo, porque senão vai passar. Irmãos, Deus nos chamou para sermos igual um unicórnio. Quem tem o Espírito Santo é como um boi selvagem. Ele é um unicórnio. Pântanos não lhe prende, laços não lhe prende, deserto não lhe prende. Ele crê no natural e no sobrenatural para uma obra de excelência. Por isso que gritaram, os obreiros gritaram: o espírito de Elias está sobre Eliseu. O espírito de Elias está sobre João Batista. Não era o espírito do homem que morreu. Não, não, não. As qualidades da unção, a autoridade de Deus. Quem tem o Espírito Santo, ele é como um metrô, ele é como uma locomotiva, ele é como um navio gigante. Ele vai atropelando tudo, porque a direção dele é espiritual, não é acadêmico. Ele não está amarrado por um diploma. Ele está iluminado pelo fogo do Espírito Santo. Então, os dons de curar. Às vezes você diz assim: no passado eu orei e o povo era curado. O Espírito é o mesmo. As pessoas estão aí doentes do corpo, da mente, da alma e precisa de mim, precisa de você. Estenda as tuas mãos. Seja um atropelador do mal. No fogo do Espírito. Somos cidadãos do céu.
Somos representante de Deus aqui na terra. Nós não podemos curvar diante de tantas adversidades. Nós temos que cair para cima do mal e repreender e expulsar, e ministrar a unção, e ministrar a água ungida assim, e repreender a pombagira, o tranca-rua, o gunde-rondo, o oxóssi, o preto velho, o baluaê. Só nós temos esta unção, este conhecimento, esta autoridade, esta força. Onde estão as línguas de fogo? Apagaram. Onde estão os João Batistas do século 21 para pregar e as multidões subirem de Jerusalém? Os dons de curar. Eu creio nos dons de curar. E a outra, operação de maravilhas. Isso aqui são milagres extraordinários, operação de maravilhas. Quando você ora e ministra, a meretriz deixa de ser meretriz. O pederasta deixa a pederastia. A lésbica deixa o lesbianismo. O traficante deixa o tráfico. Operação de maravilhas. A outra, profecia. Esta profecia aqui é a pregação da palavra, ou os dons de profetizar a palavra. E a outra, o dom de discernir espíritos. É o dom que nós precisamos hoje muito. O dom de discernir espíritos. Só de conversar com a pessoa, a gente já sabe a intenção dela. Quantas vezes que eu estou conversando com pessoas, ou particular, ou conversando simplesmente, e a gente já sabe a intenção daquela pessoa. O dom de discernir espíritos. Porque hoje tem muitos perturbados e endemoniados. E eu preciso ter, nós precisamos ter o dom de discernir espíritos. E ainda diz mais, a outros a interpretação de línguas, quer seja um poliglota ou quer seja a língua dos anjos. Quantas vezes eu já vi pessoas falando em línguas estranhas e o outro interpretando, trazendo a mensagem para que todos tenham conhecimento, mas um só. Aleluia, eita maravilha do céu, rapaz. Mas um só é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, o dono da igreja, aquele que adorna a noiva para encontrar com o noivo, aquele que vai subir e levar a noiva, que tem a missão como teve a missão do que foi levar os presentes para Rebeca, Eliezer, ou Eleazar. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo. Olha quem reparte os dons, particularmente a cada um como quer. Quem dá os dons é o Espírito. Dons não é para ninguém se enricar. Dons não é para você acumular fortuna. Dons é para a honra e glória da igreja, do nome de Jesus. O crescimento, a diferença, o embelezamento. Dons é para o enfeite da igreja, o adorno da igreja. Será que você entende o que eu falo? Se você é católico, apostólico, romano, Deus te dê entendimento. Se você é espírita, kardecista, Deus te dê entendimento. Se você é evangélico, Deus te dê entendimento. É só você abrir a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento,
em 1 Coríntios, capítulo de número 12, meditar e examinar e receber uma bênção de Deus. Tá bem? Jesus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Espírito Santo te traz o entendimento sobre os dons espirituais na igreja, tá bem? Vamos aproveitar os minutinhos que temos, ainda tenho 4 minutos, e vamos falar com o Criador. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que estas palavras de 1 Coríntios, capítulo 12, encontre morada em cada coração. Que estes filhos e filhas de Abraão possa compreender a revelação da palavra, as operações do Espírito, os dons, as dádivas e presentes que o Senhor nos dá pela misericórdia para a igreja ser mais bonita, mais atrativa. Pai, em nome de Jesus, que estas pessoas, ao meditar em 1 Coríntios, capítulo 12, recebam uma orientação do Espírito Santo, pela palavra ungida, pelo caminho escolhido. Te agradeço pelo domingo passado, pelas almas que eu ganhei, pelo culto de ontem à noite administrativo entre nós pastores. Obrigado pelo dia de ontem. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas crianças. Há mais de 25 anos o Senhor me mandou orar pelas crianças. E hoje eu sei por quê. Eu oro pelos estudantes, pelos professores e professoras, mestres e educador. Oro pelos aposentados e pensionistas. Oro pela polícia civil, militar, exército, marinha, aeronáutica, corpo de bombeiros, vigilantes, seguranças, guarda municipal, porteiros de prédio. Oro pela Polícia Federal para que continue passando a vassoura de fogo e limpando nossas instituições. Que a mão do Senhor guarde o nosso Congresso Nacional. Oro em nome de Jesus e consagro as águas que estão sobre o rádio. Que este copo com água seja ungido e que esta pessoa, ao beber desta água, receba a cura, a libertação. Seja esta água fluidificada com os fluidos do Espírito Santo. Eu consagro este frasquinho com óleo, que está em uma latinha, em um vidrinho, em um frasquinho, em uma garrafinha. Este azeite de oliveira, para o uso espiritual, seja ungido pelo Espírito Santo, pelo dom da fé que o Senhor me deu. Eu oro por esta mãe aflita, eu oro por esta mulher abandonada, esta pessoa que está de joelhos, e eu oro por ela em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade. Esta pessoa que sente um bicho andando em seu corpo. Esta pessoa que sente algo mexendo dentro do seu ventre, seu esôfago, estômago e intestinos.
Que haja agora um milagre. Em nome de Jesus. Este espírito do vírus, da virose, este mal que entrou pela boca, através daquela galinha cabidela, através daquela muqueca, através daquele abará, daquele acarajé, daquele lelê, daquele sarapatel, aquela farofa de dendê, aquela comida preparada, benzida na encruzilhada, que o milagre de Deus aconteça, aquela bala, aquele queimado, aquele confeite que esta pessoa chupou ou comeu ainda na infância e até hoje trazem fluidos diabólicos e negativos. Eu repreendo deste organismo todo o mal espiritual. Que o milagre de Deus aconteça. Esta úlcera, esta gastrite, este câncer na tireoide, no esôfago, no baço, no fígado, no pâncreas, nas próstatas, no intestino, esta leucemia, esta falta de ar, esta pneumonia, esta tuberculose, este espírito dos vírus, das viroses, do coronavírus, este espírito da morte, que está nos ossos desta pessoa, esta artrose, esta osteoporose, esta artrite, estas dores reumáticas, estes problemas circulatórios, respiratórios, este AVC, este câncer, esta neurisma cerebral, esta hérnia de disco, esta pressão alta, baixa, desregulada, esta diabetes, esta angina, este infarto, esta maldição de morte prematura na família, esta maldição que veio lá daquele engenho, daquela encruzilhada, daquele sítio, daquela roça, daquela fazenda, daquele cemitério, daquela cascata, daquela mata virgem, daquele roncó, daquela maré alta ou maré baixa. Eu quebro todas as maldições e expulso estes demônios. Em nome de Jesus agora, o espírito da separação, do divórcio, da traição, do adultério, o espírito maligno que está nesta casa, saia, suma e desapareça, insônia, pesadelo, o pavor, a briga, o espírito do suicídio, do assassinato. Eu fecho esta sepultura, eu rasgo este atestado de óbito na autoridade de Deus, em nome de Jesus. Seja esta pessoa liberta e que ela volte para Jesus hoje. Que a mão de Deus o abençoe. Que o sangue de Jesus Cristo o proteja. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga comigo, aleluia. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. É espiritual. Receba a cura desta enfermidade, desta insônia, desta depressão. Seja sua filha curada, seu filho, seu marido seja liberto agora. Agora, aquele demônio de adultério, de prostituição, seja transformada a vida do seu neto, do seu sobrinho. Tenha a porta aberta de um emprego, de uma prosperidade na vida. Diante desta adversidade, receba a sua prosperidade. Eu abençoo a sua conta bancária. Eu abençoo estes papéis e documentos que estão no rádio. Eu consagro este óleo. Eu consagro este óleo, estas águas, estas carteiras. Eu te abençoo aqui na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu te abençoo na Europa.
na Ásia, na África, na Oceania. Eu tenho autoridade para te abençoar. Todo mal está repreendido. Receba a cura desta aneurisma cerebral, desta diabetes, deste derrame, deste AVC. Receba a cura deste coração. Receba o marca-passo espiritual. Receba a cura destes ossos, dos ombros, dos joelhos, dos tornozelos. Receba o cálcio, o fósforo. Receba a vitória e a virtude de Deus em seus ossos. Receba a cura desta pneumonia, desta asma, desta alergia, desta trombose, desta bucite. Receba o milagre desta impotência. E seja curada, minha irmã, desta infertilidade, ou você ou seu marido. Receba paz, receba alegria no Senhor. Eu transfiro para a sua vida o que Deus pôs em minha. Não importa a distância, manda uma só palavra e o meu criado sarará. Receba a bênção aonde quer que você esteja. Se você estiver sentindo arrepios aí agora, tonteira, sentindo qualquer mal, vontade de vomitar, não se preocupe não, é o mal saindo. Saia, todo mal saia, saia pelos ouvidos, saia pelas narinas, saia pela boca, pela parte íntima, saia todo mal agora. Toda obra de macumba, de feitiçaria, de bozó, de catimbó, de pemba, vai embora. Saia o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º espírito mal. Saia! Receba a paz. Receba a bênção de Deus. Levante as suas mãos e agradeça a Deus. Bata na sua cabeça, estou curado. Bata na sua garganta, não tem mais tireoide, nódulo na tireoide. Bata no seu coração, marca-passo espiritual. Bata no seu estômago, no seu esôfago, no seu útero, ovário. Bata aí nas suas pernas, fica de pé. Faça o exercício, da fé. Creia. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Bom dia. Vocês podem entrar em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia. E lá no YouTube, vocês têm também vários programas gravados e várias mensagens, tá bem? Está aberto para todos. Lembrando que estamos em cadeia com a ICB-RN, Rádio Cruzeiro da Bahia Cultura. Eu continuo aqui pelo aplicativo Rádiosnet, falando ainda para muitos municípios. Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe Esther. Por onde anda você, Esther? Que não veio na Santa Ceia, hein? Marinês Linhares, Deus te abençoe. Helenir Brandão, Deus abençoe família Brandão. Deus abençoe Soçoca, que está conosco. Aprendeu a levantar cedo. Isso era preguiçosa, mas agora desperta cedo. Marinês Linhares, Almira, Deus abençoe forte, forte, forte. É isso aí, Soçoca. Edinalva Costa, Deus abençoe. Diaconisa Naná, Deus abençoe, Naná. Santos, Deus abençoe. Ângela Bispo, Deus abençoe. Meu abraço, bom dia, com a paz